Começando mais uma live, canal Binho 10, hoje Samurai e Rick. O tema é livre, bate-papo livre. Vamos conhecer de Samurai. Fala, Samurai. Boa noite. E aí, tudo bem? Tranquilo? Tudo Opa, certo? eu acabei de chegar também, tava caminhando aí, fui dar uma volta na lagoa, dar um rolê, aí voltei a pé. Um Voltou a pouco a pé, um pé? pouco andando. Voltou a pé da Não, lagoa? eu voltei, eu arrumei uma carona até o Rio Tavares ali. Mas eu caminhei pra caralho. Aham. Pra quem não Cara, a conhece, gente viu uma lua Lagoa nascendo. da Conceição, Florianópolis, é um ponto turístico. Rio Tavares seria o caminho dos A boi. Pedrita. Caminho de boi. É o caminho pro sul da ilha, né? É, É, então, Samurai, a Terra plana, o que tu queria defender o globo, a Terra plana? Fala aí o que tu... Não, para mim, assim, eu tenho na minha convicção, né, que a gente, muita coisa a gente se pergunta, né? Então, da onde que surge tanta dúvida, né? Para onde eu vou, da onde eu vim? A gente pesquisa no passado, vestígios de civilizações e tenta entender, né, para onde que está indo essa humanidade, né? Essa vida que foi feita aqui na Terra. Então, se o homem sempre se perguntou, né, sempre se questionou, há 500 anos eles achavam que o globo, na verdade, que na verdade não era um globo, né, que era um quadrado onde tinha uma cachoeira no final lá, né, uma linha do horizonte que era uma linha infinita de queda d'água, vamos dizer assim. Mas pensando pelo lado, né, lógico, a gente sempre vai se basear no que, né, no Sol, na Lua, nos astros e tal. Esse é um debate que todo mundo já sabe, né? Não adianta a gente ficar falando que tudo é redondo e tal. Mas, do ponto de vista geográfico, de localização, a gente pouco a gente sabe, né? Porque simplesmente, por exemplo, a gente conhece rotas, né, de navegação, alguma coisa assim, mas que não ultrapassa muito o limite assim da nossa mente, né? Para onde que isso vai dar, né? Por exemplo, uma corrente marítima, né? Para onde ela vai, aonde ela vai, ela tem um movimento, ela tem, né, temperatura, Sim, mas mas É que assim, para quando se refere à água corrente, a gente sempre vai se basear num plano, né? Nunca numa ladeira. Não sei se tu me entende. ou seja, é, que ponto final é esse, né, que a gente quer dar para a Terra, por exemplo? Eu sigo tranquilo, assim, sem muita, sem muita dúvida, assim, para mim, É ou que a Terra assim, é um ó, globo. a gente tem, sei lá, 30, 40 anos. Quem tá ouvindo isso aí tem 40, até mais. Vai ter muita gurizada. Ué, se eu não souber nessa vida o homem moderno, não me mostrar a imagem da Terra real, eu vou morrer e ninguém sabe o que é depois da morte.
Esse é o ponto final que eu quero dar. Fez a pergunta. Se for amanhã, melhor ainda. Vocês estão me entendendo? Não, é que a gente Não não que eu pode torça que pensar seja também amanhã, que não tô, que, eu quero que que seja vai amanhã, virar um mas se for, apocalipse, né? não, que Um apocalipse, apocalipse now cara. agora. Não, eu não tô falando que eu faço questão, que tenha que ser amanhã, nada disso. Mas se fosse, seria legal. Tá aqui, ó, a Terra é plana. Tá comprovado. Por que que não, se tá me dizendo a verdade, tá entendendo? Claro, Porque é às isso que vezes a verdade choca, né? A verdade choca. Choca igual cerveja quente. É, tipo, toma um tapa na cara da realidade. É duro, entendeu? Tá, mas o samurai, eles não iam mostrar tudo, cara. Sabe aquelas imagens do balão atmosférico? Se eles dissessem assim, ó, tá, isso aqui é verdade, pronto. O que a gente falou é mentira. Ele não vai ter muita imagem nova, tá entendendo? Do satélite, tu fala? Não, quando Do, do, do balão télite. do balão Não, os balões comuns, né, que são soltados pela população, que chega a 50 mil quilômetros de altura. 30 mil pés, né? 30 mil pés, 50 aquelas quilômetros. imagens da Terra plana que só vê um pedacinho, assim. Tu vê a metade da Terra, mais ou menos. Tudo plano, né? É, vamos supor, aquilo ali fosse confirmado. Eu não tô falando que uma imagem muito louca. Só falando por enquanto, assim, também não vai ser nada. Eles não vão fazer uma coisa que a humanidade não tá preparada, entendeu? Quem vê aquilo ali não choca, É que não. tem um lance assim, ó. Tem um lance que eu imagino que seja assim, ó, tá? Para tu captar uma imagem, tá? Pra tu captar uma imagem, tu tem que ter um certo conhecimento, tá? De fotografia. Não é qualquer um que vai subir e vai pegar uma imagem da Terra como ela é, entendeu? Por quê? Por que eu tô te falando isso? Porque tem câmeras, tá? Que a câmera, o que ela faz? Ela tá buscando a luz, tá? E no espaço onde a luz é muito, vamos dizer assim, escassa, né? Vamos dizer assim, Tá, mas ele e o não sol? tem, ela não tem um diâmetro, nem que seja, sei lá, um telescópio, vamos dizer assim. Ele não tem um diâmetro para captar toda essa luz, para ter toda essa informação, saca? Então, por imagem, eu acredito que não dê para comprovar nada, nem que a Terra é plana e nem que a Terra é globo, tá? Mas você imagem, concorda, Samurai? Você concorda que isso que você está falando é legal, coerente, mas já vai totalmente contra a própria ideologia do Globo, cara? Porque o Globo diz o seguinte, que você enxerga nos luz, cara. Estrela nos luz. Sim, mas é que uma coisa é um ponto de luz, tá? Uma coisa é um ponto de luz. Vou te dar um exemplo. Tu pega uma laranja, tá? Tu pega uma laranja. Tu bate uma foto de uma laranja com bastante luz, tá? Ela vai ter um formato, certo? Ela vai ter um tom mais claro, um tom mais escuro. Só segue o raciocínio, tá? E aí, se tu pegar e tirar essa luz, tá? Tu tirar essa luz, ela vai diminuir, certo? Por quê? Porque ela não vai ter tanta luz chegando. Ou seja, quando a luz está muito longe, por exemplo, tu tá num túnel, tá? Sim, mas é justamente isso que eu tô falando. As estrelas nos luz estão muito longe, cara. Não tem como, é incoerente com a biologia humana, não jamais vai enxergar nos luz. Nosso olho não enxerga nos luz. Não, mas o nosso olho, ele busca a luz. Agora, por exemplo, se tu tá num túnel, eu vou dar um exemplo. Se tu tá num túnel... Chega uma hora que você não enxerga mais, cara. Anos-luz... Não, mas é que assim, aquela luz daquela estrela, ela viajou anos, então, entendeu? Então, mas aonde que existe isso na natureza? Como que você reproduz isso? Como que você reproduz? Tipo assim, ó, tu pegar um saco de feijão e jogar um saco de arroz,
entendeu? Não, mas a observação... É o preto no branco. Observação de anos-luz, cara, não tá na biologia humana. Isso aí não se reproduz, isso é teórico. E o Sol, Sim, Samuel, mas é o que eu falo. O Sol eu não falo? tá lá iluminando a Terra? Como é que não tem luz para ele? Que eu falo o seguinte, que essa luz, né, ela viajou anos-luz, certo? Então tem estrela que a gente está vendo que ela pode nem existir mais, certo? Tá, mas me explica, o Sol... Então o que tu tá vendo... O Sol não tá iluminando a Terra? Observar. Mas o Sol também tem um tempo de vida, entendeu? Não, você, por exemplo, mas aí tu Samurai, você observar uma coisa que não existe, você concorda que isso aí é ficção científica, cara? Uma coisa que não existe, como assim, uma miragem? Você acabou de falar que você está observando uma coisa que pode nem existir mais, uma estrela. Concordo que isso aí é uma ideia de ciência. Porque eu digo assim, ó, se as estrelas morrem, tá, elas têm um tempo de vida. Ou seja, as estrelas tem umas que são de hélio, tem umas que são de mercúrio. Não, isso eu entendi. Tá? Você está falando da teoria, né? Eu estou falando na prática. É possível você enxergar alguma coisa que não existe na prática, na natureza? Eu tô falando assim, às vezes tu vê uma estrela piscando, entendeu? Tu não Sim, mas pode ser uma explosão. Mas isso é uma teoria, né? Você não tem como, na natureza, observar uma coisa que não existe, cara. Não, mas não é que não existe, é que ela existiu há um tempo. Então, sim, é isso que eu tô falando. Atrás. Você não pode observar na natureza uma coisa que já não existe mais no presente, que era do passado. Isso você não vai experimentar em vida. Aquela luz viajou. Sim, mas isso é na teoria. Na teoria, na prática, você não consegue reproduzir uma observação do passado no presente. Não tem como. Então, eu diria que se a estrela morresse, ela ia se apagar no momento ali, que a gente está vendo. Na prática, sim. Na prática, você não tem como você reproduzir uma visão do passado no presente. Na prática, você não tem nada que você consiga reproduzir dessa forma. Só na teoria. Você não consegue pegar nada aqui na Terra, na nossa experimentação. Você vai observar, por exemplo, um elefante e vai falar, esse elefante não está vivo, não existe mais, ele é do passado. Isso não é experimentável. Isso é teoria. Tá, isso é teoria, mas a luz ela viaja. Então, olha só, se a gente viaja na luz, por exemplo, tá? Se a gente viajasse na luz, na velocidade da luz, seria muito fácil, né? Chegar na Lua, seria muito fácil chegar em Marte, vamos dizer assim. Mas se tu, por exemplo, se perdesse, se tu fosse para um lugar sem rumo, sei lá, tu ia fazer o quê? Tu ia entrar em órbita, sei lá, em espiral, porque ao mesmo tempo que tu tá livre no espaço, mas tu tá ligado a um monte de coisa, entende? Então, mas no espaço e no globo não existe referência, né? Não existe norte, sul, leste, oeste, não existe em cima nem embaixo. No espaço não, mas o espaço... E a Terra tá onde? Onde que a Terra está inserida onde? Mas assim, ó, o espaço, tu pode ver que ele existe para baixo, para cima, como tu falou, pros lados. Não existe essa referência no globo. Só se eles estão mentindo, então. Não, imagina um negócio. Imagina que tu tá agora, olha só, tu tá num planeta bem pequeno, certo? Um planeta bem pequeno, sim, vamos dizer, uma ilha, por exemplo, uma ilha de Florianópolis. Certo. Para tu dar a volta, seria muito mais fácil, né? Pegaria uma fusquinha, sei lá, uma bicicleta. Certo. É muito fácil tu dar a volta. Sim. Só que, por exemplo... Mas você concorda que ela é independente do tamanho do planeta? Qual que seria o movimento dele para dar uma volta completa? Entende? Seria muito mais acelerado.
Sim, mas você concorda que, assim, independe do tamanho do planeta, não existe referência de norte, sul, leste, oeste numa dimensão em 3D, né? Não existe, porque, por exemplo, você vai para o norte, você para no sul. Você vai para o sul, você para no norte. Não é igual, por exemplo, na Terra plana, que sul é sempre sul e norte é sempre norte. Você não vai dar volta e sair no mesmo lugar. Não, então, por exemplo, justamente por isso que Terra plana, não existe bússola esférica, porque na prática não funciona. Na prática tem que ser uma bússola Terra plana, ela não tem, ela tem, vamos dizer assim, um cone, vamos dizer assim, um cone suspenso ali. Mas como que tu vai apontar tua bússola para algum lado se tu só tem um centro no meio? Entende? Isso no globo, né? No globo não tem como. No globo não tem como, porque você vai, em vez de ir pra frente, você vai para baixo. No globo, tu diz, tu vai dar volta, tu diz? Se tu for para... Também. Sim, desde, por exemplo, no globo, o GPS fala assim para você, senhor, descendo a curva do globo. Não, ele fala indo para frente, não é? Para frente, para trás, esquerda, direita. No globo, se fala para frente, automaticamente você vai falar, mas como para frente se no globo não existe baixo, nem cima, nem frente, nem trás? Não existem essas referências no globo. Então, na prática, toda a navegação na prática é num plano. Tanto que o GPS não leva em consideração nada de curva. Se levasse, seria uma bagunça total. Ele ia falar, não é para frente, é para baixo. Como assim para baixo? Então é para o norte? Não, norte não, é para o sul. Mas no globo não tem trás, não tem frente, não tem cima nem baixo. Não, mas ele segue um padrão de rodovia. Sim, plano. Então quando tu tá fazendo a curva, tu tá vendo que tu tá fazendo a curva, certo? Não do globo. Não a curva do globo. A curva do globo nunca é levada em consideração. Não para cima e para baixo. Daí tu teria que ter um mapa em 3D. Para fazer isso. Então, não existe isso. Todo mapa ele é 2D, é cima e embaixo. Toda navegação é 2D. Não tem bússola com 3 ponteiros 3D, esférica, com ponteiro esférico. Toda bússola é plana com só 2 dimensões. Igual uma moeda. Na prática é assim, né? O navio também. O navio só navega no plano. Por exemplo, a estrela polaris a norte, você só vai para o centro da Terra. No globo, não. O norte é o núcleo. Não existe navegação no globo para norte. O sul... Mas o se sul... tu quer se basear por estrela, por exemplo, como que uma hora as estrelas estão num lugar e outra hora elas estão em outro lugar? Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Uma das maiores provas que a Terra está parada são as estrelas, cara. Que por anos foram guia de navegação. A estrela Polaris, por exemplo, ela sempre foi guia de navegação para o norte. Jamais um navegador se perdeu. Mas assim, mas conforme a posição que a Terra tá, tu consegue ver certas constelações ou não. Entendeu? Então, justamente porque a Terra é plana. Porque senão cada dia ia ser um céu diferente. Cada lugar ia ser um céu diferente. Mas ela sempre se repete todo ano, entendeu? Não, é assim, É que ele tá dizendo assim, que eu quero dizer, por exemplo, assim, uma constelação que é bem fácil, tá? De Escorpião, que é bem fácil ver. Às vezes eu olho, ela tá num lugar, às vezes eu olho, ela tá em outro lugar. Então, mas é que não, ela tá sempre no mesmo lugar. Não, ela tá sempre no mesmo lugar. Quem tá se movendo é você, constelação. Você foi para outro lugar, você tá no sul, por exemplo, no norte, ela tá lá. Por exemplo, você tá no norte, você deixou de ver ela, você volta pro norte, ela tá sempre lá, cara. Jamais ela vai sair. Nunca a Terra tá andando. Se a Terra estivesse girando, andando assim, adoidada, voando, cada dia era um céu diferente. Jamais você poderia usar o céu como guia de navegação. Se repetem. Anualmente, as constelações se repetem, tá entendendo, Samurai? Então, ela nunca ia se repetir. Eu não tô falando, eu não tô falando que as estrelas estão girando em volta da Terra, eu não tô falando isso. Eu tô falando que as estrelas, baseado na Terra, conforme a Terra vai girando, elas estão numa posição, daqui a pouco elas estão em outra posição. Não, pelo contrário, cara. Eu te garanto 100% você tá errado. Isso você tá falando, você nunca observou o céu. Se você observar, você vai ver foto, tu já viu aquela ele foto tá falando, que eles tiraram? Rick, é que durante a noite as estrelas se mexem, tá entendendo? De posição. Não. O que acontece é assim, o firmamento gira e volta pro mesmo lugar. Então, a Terra tá parada. Então, mas as estrelas se mexem, não se mexem?
o que eu quero dizer, tu já viu aquela O firmamento, né? O firmamento gira igual um relógio, volta pro mesmo lugar. Firmamento inteiro. Desde que eu sou criança, que eu me dei por gente, toda vez que clareia o sol, é a mesma estrela tá na janela do meu quarto. Nós não estamos viajando. Tô entendendo. Não muda daí. Nunca, jamais, cara. Jamais. Ela não muda, ela muda de ângulo, tá? Ela não muda. Não, ela não muda. Não, ela não muda. Ela, todo horário, desde que clarear o céu, ela tá lá na janela do meu quarto, no mesmo local. No mesmo horário, no mesmo local. Ela vai girar e vai voltar pra lá. Se clarear o dia, amanhã ela tá lá. Tá, então como é que tu explica que tem a foto, tá? Tem a foto que eles tiraram, aquela foto que pega o movimento, agora eu esqueci. Slow motion. Sim, do giro, né? O giro. Sim, Isso. porque o firmamento tá girando, cara. Ele gira e volta pro mesmo lugar. Ou seja, que lá no polo, bem no polo lá, não sei como que eles foram lá e conseguiram fazer isso, mas o Polo Norte, né? As estrelas rodando, é isso? Sim, é o giro do céu. O giro do céu é filmado, você pode ser. Num lado, num polo ela gira para um lado e no outro polo ela gira para o outro lado. Ou seja, Não. Sim. Não. Isso é comprovado. Não. O que acontece é o seguinte, você tem que observar e não patentear a sua inteligência. Você tem que olhar o céu e começar a observar. Você olhar, você fala, não, se essa estrela tá sempre aqui, cara, por que se a Terra tá girando? Tá girando e rodopiando em translação em torno do Sol e Big Bang e eixo inclinado, era para cada dia ser um céu diferente. Mas todo dia eu tô vendo o mesmo céu, cara. Desde que o mundo é mundo, é sempre o mesmo céu. A Terra, por que eu falo de ângulo, tá? Porque a Terra, ela não tem movimento só de rotação, ela tem a translação. Então pensa no seguinte, tá? Num giro de 360 graus, quando ela estiver lá no 90 graus e no 180, ela vai estar numa posição no universo, certo? E quando ela estiver no outro 180, ela vai estar em outra posição do universo. Então é isso que é o ângulo que eu estou falando. Mas essa diferença. Isso aí que você está falando... É muito minúsculo. Mas presta atenção. Olha só, mas se tu pensar que ela faz esse movimento de translação em volta do Sol, tá? Baseado na onde a gente está, não é a estrela que muda, é a posição da Terra que muda. Então, não sei se tu está me entendendo, a estrela continua lá, só que como a gente mudou de lugar, a Terra mudou de lugar. Era para cada dia ser um sol diferente, cara. Baseado nesse ponto de vista seu, do globalismo, a Terra ela tá girando, concorda? Ela tá girando em torno do próprio eixo, e tá inclinando e voando para frente também, cara, e flutuando, e tem vários outros movimentos também, não são só, são mais de 20, né? Você concorda que era cada dia um sol diferente, cara? Pela lógica? Não. O que eu penso assim, ó. Você concorda ou não, pela lógica? Que cada dia teria um sol, como assim? Se você é um céu, se você é um viajante estelar, tá voando no espaço, numa nave espacial que é a Terra, entendeu? Você concorda que não tem como ser o mesmo céu todo dia, cara? Você tá voando, você tá em movimento, cara. A não ser que as estrelas estejam voando junto com você. E todo mundo tá voando junto. Aí que eu queria chegar, olha só. As estrelas estão girando e voando. As estrelas... Todos os movimentos da Terra, tipo, as estrelas estão fazendo o eixo de inclinação, estão fazendo rotação, translação, tudo isso. Elas não estão se mexendo. Então é incoerente com a observação. Elas estão sempre no mesmo lugar, assim, cara. Ó, elas estão lá. Exatamente, elas estão sempre lá. Tá mudo? Oi, é exatamente isso aí, elas estão sempre lá, sempre no mesmo lugar. Samurai? Mutou? Olha só. Acho que ele mutou. Voltou. Voltou. Alô? Voltou, vai. Cavalo isso aqui. Não, que eu digo assim, ó. Por mais que tu... Porra, perdi o raciocínio. Mas peraí. Tá, Samurai, o que faz, olha só. O que faz que as estrelas estejam lá, tão lá longe, entendeu?
por mais que o movimento da Terra seja de quilômetros e, sei lá, o movimento de translação dela é irrelevante, porque a estrela está tão longe que não vai mudar a posição. Então, por exemplo, eu tô olhando você na minha frente. Se eu virar de costa pra você, é irrelevante, cara? Não, mas aí tu tá muito perto de mim, não é, entende? Por exemplo, assim, ó, tu vê a ponte... Não, mas o ângulo não tem a ver com distância. Samurai, Não, mas o aí que que tá. faz a Terra girar em torno do Sol? O que faz a Terra girar Em em torno do Sol? Isso. É a mesma coisa que faz todos os outros planetas girarem. Eles têm magnetismo, entende? Quê? Magnetismo. Como assim Magnetismo, sabe o que é um ímã? Sabe o que é um ímã? Tá, o Sol é Uma o coisa ímã que- ou a Terra que é o ímã? O Sol, ele tá mandando energia o tempo inteiro, certo? Não, mas não Se não eletromagnética. fosse... Não, peraí. Se não fosse o Sol, não tinha vida, certo? Pensa nisso. Então, assim, ó, a gente é uma pontinha do que sobrou dessa explosão. Entendeu? O que faz as bolas flutuar, cara? No ar. É, isso que eu queria perguntar. É isso que eu falo, é o magnetismo. Ó, Tem magnetismo no vácuo? Olha só, cada planeta ele tem um movimento de um dia dele de rotação diferente de cada um. Por exemplo, o maior planeta lá, acho que é Júpiter, ele demora, se eu não me engano, eu acho que 72 horas para dar um giro completo. Eu não sei se é isso, mas é uma média, assim, vamos dizer. Para dar um giro completo. Por quê? Porque ele está mais longe, o movimento dele é mais retrógrado, é mais lento. Ele está mais longe. Quando vai aproximando, tudo que vai aproximando do Sol vai acelerando, vai acelerando, vai acelerando, vai acelerando. Então, como o Sol está em expansão, a tendência é o quê? O movimento da Terra acelerar. Por isso que tem ano bissexto, como eu falei pro coisa. Porque a diferença que vai dando, cada ano vai dando uma diferença, tem que ser... Porque, por exemplo, olha só. Isso na prática não existe, cara. Você sabe que isso na prática não existe, né? Na prática é sempre, desde que a humanidade existe, é sempre o mesmo céu, cara. Tá, na prática isso é uma teoria. Tu já pensou que pode acontecer o seguinte? Olha só, tem gente que acredita que tem 13 signos, entende? Por quê? Porque é um período... Se tu somasse, tá? Se tu somasse, fosse somando ao longo de milhares de anos, essa diferencinha que não dá 24 horas perfeito, o giro da Terra, vamos dizer assim. Se tu fosse somando, ia ter um mês a mais cada ano. Porque... Isso é teoria. Isso é teoria. Na prática isso nunca aconteceu, cara. Isso é uma teoria, mas olha só. Tu já percebeu que por exemplo, que cada ano tem um padrão? Que, por exemplo, um ano é mais chuvoso, um ano é mais frio, um ano é mais sim, quente. ciclo, né? Ciclo, é. Então, São ciclos, isso. A mesma coisa. Então, na verdade, 99% da história de toda a humanidade, mais de 99%, tiveram como premissa uma terra plana, estacionária, com domo, né? Essa ideia de que a Terra ela tem um barranco, vai cair, tem uma cachoeira e tal, isso é uma ideia globalista, cara, uma ridicularização globalista, não tem nada a ver com a cosmologia dos povos antigos. Eu entendo que muita coisa foi empurrada pra gente, assim, ó. Um exemplo, né? Que tudo que tu fizeres é ação e reação. Tudo que tu fizer vai ter vai gerar uma reação. Toda ação gera uma reação, certo? Mas só que a gente foi ensinado que se a gente tiver
que a gente tem que reagir a tudo. Não, e a gente não tem que reagir a tudo. Por exemplo, a gente foi empurrado muito pela goela, muitas vezes, que a gente nasceu em tal lugar, a gente vai morrer pobre, ou sei lá. São coisas que foram botando na nossa cabeça, né? Sim, sim. Paradigmas, né? São O paradigmas. globalismo, por exemplo. O globalismo não tem nada do globo que você experimenta na prática. Nada. Você não vê curva, você não vê movimento, não sente o movimento da Terra, você não vê água tombando, pessoas tombadas de ponta cabeça, você não vê céu espacial de dia, você não vê sol de cabo a rabo do horizonte, você não vê, por exemplo, na webcam você não vê que é o horizonte tombado. Nada do globo é experimentado, cara. É fé. Não tem como reproduzir nada e observar nada. O dia que alguém tiver uma experimentação, eu viro globalista na hora. Gravidade, por exemplo, não tem uma filmagem da partícula da gravidade. Ninguém sabe dizer se é partícula, se é onda, se é átomo, se é dobra no espaço-tempo, se é filosofia. É porque ele falou eletromagnetismo, né? Olha só, falou uma coisa eletromagnetismo é tu pensar assim, falou, né? a Terra, ela é muito maior, certo? Tu reparou por exemplo, que ele não qualquer falou coisa que a gente gravidade, consiga, ele falou eletromagnetismo. qualquer coisa que a gente consiga construir vai ser muito pequeno, entende? Por exemplo, a muralha da China, tá? É uma coisa que é gigante e que na Terra, visto de longe, é um risco, entende? Tá, ô Samuel. Sim, mas aí é fé, né, cara? Aí é fé, não é ciência. É atração, não é atração. O maior vai ter sempre maior poder sobre o menor, entendeu? Não, aí é fé, você não consegue reproduzir isso aí. Tudo que você não reproduz, não observa é fé, independe do tamanho. Mas tu não consegue ver a muralha da China do céu? A muralha sim, não a curva, né? Então, mas tu consegue ver a muralha da China, certo? Sim, mas não a curva da Terra. Escuta, tu falou de eletromagnetismo, né? Então o planeta gasoso gira por quê? Gira em torno do Sol por quê o planeta gasoso? Que tu fala que é... A órbita do planeta gasoso. Qual é o motivo? Planeta gasoso, qual seria? Tipo... Júpiter e Saturno. Júpiter? E Saturno. Você tá gravando, Binha? Tô. Ah, tá. Tipo assim, ó. Planeta Saturno, tá? Ele é formado por nuvens, né? Nuvens gases, de... É gás. Gases. Sim, gases, mas são gases que geram nuvens, né? Por exemplo, ele é um planeta de raio, tá? É um planeta de tempestade. Ali naquele planetinha ali, tu pode ver que tem umas espiral assim, que aquilo ali são tempestades, entende? São ciclones, são nuvens muito densas, são... Tá, eu fiz a pergunta da órbita. Eletromagnéticas. Tá, mas o que eu quero dizer? O magnetismo ele não atrai uma coisa na outra? Já teria juntado, entendeu? Não, mas olha só, uma energia repele a outra. Tá, e outra, se repele e joga pra longe, ou decide, não, então. uma coisa assim, ó, cada planeta, ele tem polos, tá? Ele tem polos. Vamos dizer assim, ó, um corpo não ocupa o lugar de outro corpo, certo? Por exemplo, tu tá aqui, eu tô aqui, a gente faz assim, a gente se cumprimenta, toca a impressão que dá, que eu tô tocando na tua mão, eu tô sentindo a tua mão, eu tô tocando nela, mas na verdade, vamos dizer que a minha pele é uma proteção. Tu não tá tocando em mim, tu tá tocando na minha pele, entende? Mesmo que acontecesse... Como que a perfeição nunca se altera de uma coisa que tu falou que é magnetismo, ou seja, ou ele atrai ou ele repele. Olha só, um corpo, tá? Ou ele atrai ou ele repele. Tá? Ele não vai manter. Uma coisa ou outra, né, cara? Ele não tem vai como manter ser tudo ao mesmo linha tempo. Perfeita. Não, olha só, um corpo, tá? Igual, por exemplo, a gravidade, ela empurra e puxa ao mesmo tempo, né? Olha só, mas um corpo... Depende da ocasião. Um corpo aqui, ó, o corpo de uma pessoa, tá?
ele é matéria, certo? Ele é matéria, tu sente, tem células ali, tem osso, tem o corpo. Só que a energia, a gente tá falando de energia daí. A energia tu não vê, certo? A energia tu sente. Energia Vê, tu cara. sente. Por exemplo, a energia do calor, a cinética, você filma. Você observa também olho nu. Tá, não, mas eu tô falando assim, ó, o que que move esse corpo? É só matéria? Não, é energia, certo? É energia. Sim, e outra. Desde que possa ser provada, né? Experimentada, ela é real, senão é ficção, né? Não, Você tem que ir não. num laboratório. Olha só, provar. tudo que existe no universo é energia, cara. Sim, mas ninguém nega isso. Ninguém nega isso. Então, mas um corpo ele não funciona sem energia, certo? Senão seria só um corpo, cara. Sim, o oxigênio é uma energia. As leis da física todas são. E tu acha que um planeta é só um corpo, então? Ele não tem energia? Ele não tem... Não é um planeta. A Terra é um reino, né? Não é um planeta. Então, mas daí vocês vão sempre dar a explicação de vocês do que é ou do que não é. A gente não está falando o que é o que não é. A gente quer saber por que tu usar a acredita lógica. que a Terra está girando não, em torno do Sol. A gente não tem fé, cara. A gente não tem essa fé, entende? Não tem um trilho físico, tá? Não tem um trilho A gente físico. acredita só no que pode ser experimentado, que está dentro da realidade da natureza. Só da Tirando Terra, isso, a gente mais acredita. fácil. A Terra... Por que a Lua está girando em torno da Vocês Terra? querem comprovar... Por que a Lua está girando em torno da Terra? Isso, a gente quer comprovação de que a gente está girando, voando, flutuando, que tudo, com a água curvando. Vocês estão tentando comprovar de que tudo é matéria, cara. Não, só responde. Isso é impossível, Por que tu acredita? isso é A impossível. gente quer saber a tua opinião. A matéria tem energia, tem foge, elétrons. Tá correndo. Mas isso independe do formato da física, mano. Isso independe do formato. A matéria tem elétrons, a matéria tem íons, tem prótons. Sim, mas isso não tem nada a ver com filme espacial, cara. Ninguém nega a realidade da física. Todos nós acreditamos. Tudo pode ser experimentado. Então, tu não acredita que tu não consegue ver energia. Mas, por exemplo, se tu tocar uma corda do violão... Claro que vê. Você pode medir, eu posso medir, experimentar, ouvir. Tu vai ver vibração. Sim, é matéria, sim, é a movimentação do ar, tem partículas se movendo. Falar nisso, dá uma palhinha aí pra dar uma quebrada. Medir, observar, reproduzir. Posso medir, observar, reproduzir. Ô Rick, hora da palhinha. Vai. Não, mas então, é uma vibração, certo? Sim, mas ela pode ser experimentada por todos, cara. Não tá confinada à autoridade. Olha só, imagina que aqui o som, ele é uma parada que é muito rápido, né? Tu toca lá, tu escuta lá. Tipo, é que nem a luz. Tocou a campainha, tu encostou lá, ela tocou aqui. Certo? Isso aí é condução de energia, cara. Isso é condução. Sim, claro, mas ninguém nega a física, cara. A gente só nega a ficção. Então, olha só, mas por que a Terra tem um movimento, então? Porque ela está numa condução de energia. Não, isso aí é o que você está falando, cara. Você nunca mediu o movimento da Terra, mediu? Você tem como provar pra gente que você está voando? Uma nave, que é uma bola molhada? Mas olha só, tu não vê o Sol? Não, eu vejo o Sol se movendo, não a Terra. Você está alegando o inverso, né? Você está alegando que você vê a Terra se movendo e o Sol parado, mas não é isso que você vê. Você está negando a sua experiência para acreditar em homens, né? Não, é porque assim, ó, como que tu tá tentando querer, por exemplo, sentir movimento da Terra? Tu não vai sentir movimento. Não tô querendo não, eu sou obrigado. Se ela está se movendo, eu tenho que experimentar, senão é fé. Não existe ciência em experimentação. Mas olha só, uma formiga, por exemplo, uma formiga dentro do teu quarto, vamos dizer assim. Se tiver, por exemplo, se o teu quarto tiver, vamos dizer assim, uma luz lá no cantinho. É isso que eu falar, né? O que eu quero dizer assim, não interfere a formiga, por exemplo, se lá fora, tá? Lá fora
lá fora do teu quarto é o universo. Lá fora tá chovendo meteoro, tá explodindo o sol, Tu acha que lá fora, tu acha que tu vai sentir aqui alguma coisa? Claro, claro A que formiga, vai. não, ela tá dentro de casa. Claro, não cara, vai se sentir. ela tá dentro de casa, cai meteoro lá fora, lógico que ela vai sentir muito mais do que eu, porque ela é pequena. Vai vibrar o chão. Mas mesmo que não vibre, isso não prova que ela tá andando, que a casa dela tá voando. O que a gente quer é uma prova do movimento da Terra. Você tá andando num ônibus, você tem como medir o movimento do ônibus? Sim, então você provou que ele anda. Se você não tem como medir, cara, não tem como você provar. É simples assim. Aí você pode ter fé? Posso. Mas você não pode provar. Então, mas nem tudo a gente consegue provar. Mas aqui tem que provar. Então, mas daí vocês estão querendo fazer uma guerra da fé contra a ciência. Isso não existe. Não, ciência é observação e reprodução. São duas coisas. Olha só, por exemplo. Não. Ciência. Fé, olha só, se ninguém tivesse fé, que ter ciência. O que é a ciência? A ciência. Alô? Nada a ver com filme espacial, cara. Pra ciência. É acreditar, mano. Fé é acreditar. Então, mas. Tira a fé da tua conversa, porque olha só. Não, mas não sou eu tenho fé, são vocês, cara. Eu não tenho fé. Ninguém tá falando aqui de fé religiosa, de fé. Mas a maior religião que existe é o globalismo. Como que não tem fé? Você não tem uma prova que você tá girando, cara, voando. Que é água curva, que massa atrai massa. Que você tá conversando comigo agora tombado num outro horizonte. Qual é a prova que você tem disso? Não, mas é que vocês vêm assim, ó, cheio de argumento, entendeu? Que sol. Qual a prova que você tem que existe sol debaixo da terra? Chuva de ponta cabeça. Qual a prova? Como assim chuva de ponta cabeça? Não entendi essa. Pra você, o japonês tá chovendo de ponta cabeça, cara. Então o sol à noite pra você tá debaixo do seu pé, cara. Debaixo do chão. Mas qual a prova? Porque ele tá lá no... Olha só. É como o Binho falou, cara. Cada cidade, por exemplo, cada cidade é um ecossistema. Entende? Mas aí você tá dando explicação. Explicação não é prova. Explicação tem de tudo. Tem do espiritismo, tem de pé grande, ufologia, olha só, religião. Pode estar chovendo aqui e não tá chovendo ali do lado ali, cara, no terreno do lado. Sim, mas tudo bem, mas isso aí não prova nada, não prova o formato da Terra. O fato de chover aqui e não chover ali não prova que o chão é curvo. Não, eu tô falando de localização, cara, Sim, mas isso aí não prova que tem chuva de ponta cabeça, cara. Esse argumento que você tá dando. Eu quero um argumento que prove que existem vários horizontes diferentes, em várias angulaturas diferentes. Entendeu? Que, por exemplo, se ligar a webcam aí, você vai estar tombado pra mim. Eu quero uma prova disso. Que o sol tá debaixo do seu pé à noite. Tem como provar isso? Que a água tomba. Tu não sente que a tua energia baixa quando a noite chega? Tu não sente? Não, mas isso não tem nada a ver com filme espacial, cara. Terra plana também. Cara, que filme espacial, cara? Tu é feito de energia. Mas tudo na NASA é filme espacial. Tudo na NASA tu é feito de energia. Tu sabia o globalismo é só filme espacial. Sabia que o teu corpo tem uma bateria que carrega no sol? Sim, mas não tem nada a ver com filme com chão curvado, velho. Tá, então pensa assim. Por exemplo, o sol tá lá embaixo, certo? Tá lá embaixo de ti. A tua energia baixa porque chegou o momento da Terra descansar. Por quê? Porque se fosse sol o tempo inteiro, a planta não ia aguentar, tu não ia aguentar, ninguém ia aguentar. Então, Deus fez a parada perfeita, mano. Tem que entender isso, tem que acreditar em Deus, mano. Mas a Terra plana também, o sol circula. Ninguém duvida de Deus, cara. A gente acredita, claro. Eu queria só queria uma prova do globo, só isso. Uma prova, uma observação, só isso. Ô Samurai, olha só. Por isso que existe as estações, por isso que existe a
As estações só existem justamente porque a Terra é plana. Porque no Samurai, globo, o Sol, ele tá sempre na mesma distância. E ia fazer verão sempre igual, cara. Metade da Terra. esse sol grande do globo, esse sim ia matar tudo, tá entendendo? Olha o Ia tamanho do acabar, não ia sol, ter cara. nem... Ó, pega, faz um experimento. Coloca uma bola imensa, gigante, numa bola pequenininha. Não tem nem sombra, cara. Não existe estação. Não existe nem sombra. É só simplesmente... De um lado é sombra, do outro é sol 100 graus. Não tem como. Olha só, quando tu vê o desenho de uma lanterna, como que é? É um risquinho assim, um palitinho com um triângulo assim na ponta. Sim, E porque a luz- lanterna é e a muito luz- menor do que o espaço que ela tá iluminando. Se ela for maior, luz, não. a luz ela pode ser focal, tá? Ela pode ser uma lanterna que joga a luz reto e pode ser uma lanterna que abre a luz, tá? Não, ela só pode ser que abre se ela for maior do que o objeto iluminado. No caso, o Sol. Maior que a Terra. Não, mas Senão não vai existe fedir a existe uma lanterna, ó, vamos fazer assim, ó. Se tu pegar um laser, então, tá? Ele vai jogar um feixe de luz reto, certo? Esse feixe de luz reto, uma hora ele não vai, senão tu ia, por exemplo, se a luz viajasse tanto assim, a gente faria um canhão de luz aqui para iluminar a Lua, sei lá. Entende? Isso já é uma grande incoerência. Isso que você está falando já é um grande tiro no pé do globo, né? Porque no vácuo a luz não se propaga. Seria impossível o Sol estar viajando aí essa luz tão grande por anos, luz aí. Entendeu? Milhares de milhões de quilômetros. A luz ela vai pegando barreira de vácuo. Então, mas é impossível. Você não reproduz no vácuo esse fenômeno. Você não faz uma bola ficar flutuando no vácuo, cara. Por isso que a luz da estrela é tão pequenininha, uma coisa que é tão grande, imagina, uma coisa que é tão grande, tu acha que a luz dela mesmo que ela estivesse tão longe, tá? Tu acha que a luz da estrela seria tão pequena, cara? Seria tão... Os fenômenos da física não funcionam no vácuo, cara. É impossível você reproduzir tudo isso aí. Por exemplo, você pega uma câmera de vácuo, você não faz nem um pernilongo voar, que dirá você fazer todo um ecossistema solar aí, com bola flutuando, água colada, girando, curvando, entendeu? Nada funciona no vácuo, velho. Não tem oxigênio para você botar uma nave para voar, não tem turbina para você dar empuxo no vácuo, não tem nave para voar, entendeu? Você não tem empuxo, inércia, não tem nada, não tem átomos, não tem nada. A luz não vai se propagar. Então você não tem nenhum fenômeno da natureza no vácuo. Isso é uma teoria. Olha só. É um mundo paralelo. Não, isso não é uma teoria. Isso aí é porque o homem ele já pensou tanta coisa, tanta merda, que, cara, se tu pensar bem, olha só, o que é o teu pensamento? Não tô te menosprezando, mas o que é o teu pensamento em relação ao cosmos? Mas que cosmo, cara? Isso é coisa de ficção, de filme espacial. Você já foi no cosmo? Olha só, tu acha que é só o sistema solar que existe, então? É isso? Mas é o que você está falando, achismo. Achismo não é ciência, cara. Fé não é ciência. Não, porque é o que tu consegue ver, é isso que tu tá falando. Que eu vejo o sistema solar... Não sou eu, então você também. Você vê, por acaso, anos-luz, você viaja buraco de minhoca, você pega uma dobra no espaço-tempo, você participa disso ou é fé? Não, mano, é que assim, ó... São todos nós, né? Eu não tô aqui pra fazer pergunta, olha só. Eu tô aqui pra tentar te mostrar uma coisa. Mas o quê? Eu pedi pra você um tempão uma prova do globo. Você até agora só falando de filosofia, cara, de fé. Não, mas pensa bem, olha só. O espaço, tá? O espaço. É que nem a gente tava falando, cara, a gente tá tentando, né, assim, abrir a cabeça de vocês por padrões que existem no espaço, mas esquece isso, tá? Volta pra Terra aqui. Olha só. Não, o que vai melhorar na nossa vida? Por exemplo, vocês estão tentando ajudar a gente, não é isso? Tipo, esclarecer, tirar a gente da ignorância. Um exemplo, né? Vamos supor que realmente a Terra é um globo, tá girando e tal, e vocês têm a razão. Mesmo que vocês não possam provar isso, vamos supor que vocês estão certos. O que isso vai trazer de benefício pra gente, a gente crer que, não, a Terra é um globo e tal, entendeu? O que de avanço científico vai trazer para nós humanos aqui? Eu, você, o Binho, vai evoluir a nossa vida? A gente vai ficar mais simples?
se tu pensar pelo lado, eu nem queria meter fé no meio, mas se tu pensar assim, ó, olha só. Por exemplo, o budismo, tá? Eles acreditam que o quê? Que a gente reencarna várias vezes na vida, na Terra, né? Para resolver o que a gente não resolveu em outra vida, aperfeiçoar. Isso, para se aperfeiçoar e tal, para voltar aqui, para aprender a lição de novo, que não aprendeu, vai ter que aprender de novo. Aí, eles acreditam que a vida é um ciclo, então, porque tu morre, nasce, morre, nasce, morre, nasce, entende? O que isso representa? Isso representa um círculo. Isso aí representa um círculo, certo? Não estou falando de nada de globo, nada de coisa. Isso aí representa um ciclo. O padrão, vamos dizer assim, de rotação, de translação da Terra é o mesmo padrão. Ele vai dar a volta. É como se fosse nascer e morrer, nascer e morrer, nascer e morrer. É a mesma coisa o dia e a noite, outra coisa. Por exemplo, vamos dizer assim, o sol e a lua, o sol e a chuva, entende? Sim. Mas qual o benefício dessa consciência, vamos dizer assim, extraordinária, que não cabe a nós? Igual você falou, é tudo muito grande, não tem como a gente observar a curva, o movimento, né? É uma coisa que não cabe a nós. Então cabe a gente acreditar e ter fé no que falaram pra gente. O que isso traz de benefício? Não, é a mesma coisa que o Binho fala. Ele fala o seguinte, cara, se a Terra for plana, olha só, cara, vai continuar, minha vida vai continuar, vou continuar acordando, dormindo e trabalhando e vivendo. Mas pelo menos você sabe que Deus existe, né? Você não veio do macaco. Como é que você vai tirar Deus da equação numa terra fechada? Explica. Então, olha só, eu vou falar mais uma vez. O homem, tá? O ser humano, ele vem estudando, criando coisa, né? que eu falo para o Banha, que o que acontece? A mente, ela cria, tá? A mente, ela cria, ela imagina, ela... Sim, o globo é uma prova disso, né? Haja imaginação. Partindo disso, né? A gente faz o quê? A gente cria o nosso mundo perfeito, a gente idealiza um trabalho legal, sei lá, uma relação legal e tal. Só que sempre vai haver conflito, sempre vai haver um conflito, certo? Um vai achar uma coisa, o outro vai achar outra coisa. Sim, isso é ideologia, né? Ideologia, sim, sempre tem conflito. Ciência não pode haver conflito, cara. Se houver, é porque não é ciência. Porque veja bem, ó, toda vez que eu colocar uma bolinha para descer num declive, sempre que ela for mais pesada que o ar, ela vai correr. Sempre que ela for mais leve, ela vai parar. Isso independe de achismo, independe de ideologia, independe de fé, de religião. Não, isso é ciência, é reproduzível. Todo mundo que fizer, seja uma criança, vai dar sempre igual a repetição. Toda vez que a matéria do ar for mais pesada que o ar, o objeto vai cair. Toda vez que for mais leve, vai subir. Sempre o menos denso vai se acomodar no mais denso. Então isso independe de achismo, de religião, de fé, né? Sempre que o objeto... Isso daí é o quê? É aquilo que eu te falei, o maior vai ser sempre o quê? Leis da física, né? Então não depende de achismo, de fé. Mas então por que o globo diverge tanto a opinião? Porque não é ciência, você não tem como reproduzir, depende da fé. É um achismo, cara. Mas como que diverge de opinião? Claro que a gente está debatendo aqui justamente por isso. Porque se fosse uma lei, ninguém discutia. Lançado, a gente sabe que uma hora ele vai para algum lugar. Ele vai voltar para a Terra, ou... Sim, mas e a curva da Terra? Quem que foi lá ver? Você foi junto para ver a curva? Não estou falando de ver. É como eu te falei. Sim, porque o fato de um foguete subir não tem nada a ver com o filme espacial, não tem nada a ver com a curva da Terra. O que adianta? Vou tentar fazer tu ver uma coisa. Vamos pegar assim, ó, uma coisa bem grande, deixa eu ver. Pega o Maracanã, tá? Pega o Maracanã. Ele é redondo, ele é grande pra cacete, tá? Olha só, pra
te conseguir chegar a uma altura, vamos dizer assim, uma coruja ali. Para ela conseguir chegar na altura que ela precisa para se distanciar do Maracanã, para conseguir ver a borda do Maracanã, conseguir ver a curva do Maracanã, vamos dizer assim, ela tem que voar alto pra cacete, não tem? Voar alto. Ela tem que ir alto. Sim, mas o Maracanã eu não entendi. Assim, o Maracanã é plano, né? O estádio é plano. O que é curvo é a arquibancada. Não, vamos dizer assim, arquibancada, é isso? o teto do Maracanã, o teto dele. Tá. A cúpula, assim. vamos supor que é fechado, que tem uma cúpula, é fechado. É isso? Isso, que ele é meio ovalado, que ele é ovalado, ovalado, assim. Tá, e ela tá no topo do... Ela tá no topo. Pra ela conseguir ver... Ela vai ver que é curvo, cara. Ela vai ver que é curvo, mesmo ela estando em cima. Ela vai ver dali mesmo, Samurai. A proporção é muito pequena. Não, teria que ser muito maior a proporção. Teria que ser uma proporção maior, exatamente. Mas assim... Mas independe, a reta nunca é curva e a curva nunca é reta. Porque a reta, ela é sempre infinita, ela é paralela. Você bota uma do lado da outra, jamais elas vão se bater. Então não tem como uma reta ser curvada. Como que tu vê curva? Tu só vê curva por jogo de luz. Tu não vê, tu não consegue ver curva. Então é porque é fé, cara. Se você não pode ver, é fé. Olha só, por exemplo, é a mesma parada da laranja. Mesma parada. Se tu botar muita luz nela, tu vai ver que reflete uma parte que vai ficar branca, a outra parte vai ficar laranja. Samurai, entendeu? por que o horizonte está na altura dos teus olhos? Mesmo que tu suba mesmo que tu voe num avião e olhar pela janela, vai estar na altura dos teus olhos. Por quê? Sempre. Porque tá sempre eu não tô vendo o horizonte, eu tô vendo até onde o meu olho chega. Sim, mas tu não precisa olhar para baixo. Tu não precisa olhar para baixo. Vocês estão querendo enxergar a natureza divina, cara, com os próprios olhos. Entendeu? Como que vocês vão enxergar? Mas é assim que tem que ser visto, cara. André, você falou tudo. A natureza tem que ser enxergada com os próprios olhos. Não é com os olhos dos astronautas, não. Ou com o computador, não, cara. É com os nossos olhos. Você falou tudo. O avião parou no ar, tu subiu, ficou em pé. Não tá correndo, tá? O horizonte vai estar na altura dos teus olhos ainda. Não precisa olhar para baixo. Tu não vai olhar nem para cima e nem para baixo. Tu vai olhar reto, tu vai ver o horizonte. A mesma coisa. Você sabe que isso o que eu quis dizer é que, por exemplo, assim, para tu ver curva, como é que tu vai ver curva numa coisa que nem o mar, que é uma coisa que é... Mas eles não falam que o navio tá sumindo na curva? Você não tá vendo a curva ali a olho nu? Quer dizer, ora a curva convém para provar o globo, ora não. Quando tu vê um tubo... Não, eu não tô falando de ver objeto atrás da curva, não tô falando isso. Eu tô falando mas é a mesma coisa, cara. Se você ora, a terra é pequena para você ver, a hora tem que ser também. Não, eu digo assim, de ver... Por exemplo, nunca viu cima, uma onda gigante quebrar por trás? Se tu tivesse na Lua, por exemplo, tá? Na Lua, o planeta aqui, por exemplo, a Lua é bem menor que a Terra, né? Vamos dizer, 3, 4 vezes menor que a Terra. Se tu tá na Lua... Mas você concorda, samurais? Você concorda comigo? Você há de concordar comigo que se eles estão alegando que o navio está sumindo a olho nu na curva, você concorda? Você está observando a curva a olho nu, concorda? Mas aí é que tá, cara. Você concorda, cara? Mas você concorda com isso? Binho, ali eu não sei, sabe por quê? Porque tem uma ondulação, cara. Não, então eles estão mentindo, porque eles estão falando que é a curva, não falam? É isso que o professor ensina, não é? Então, eles estão falando, mas é como eu te falei, uma câmera não comprova nada, cara. Então é isso que eu tô te falando. Então existe contradição no próprio globalismo, é isso? Então, porque é o que eles alegam. Existe, não tô dizendo que não existe. Ah, tá legal, assim, parabéns, porque você não é um cara hipócrita. Eu tô dizendo que tem muita coisa que a gente não consegue responder. Existe uma diferença, cara, entre globaloide e globalista. Globaloide é aquele cara que defende, cara, a bola de estimação dele é um e dente, não interessa. E existe o globalista, que é aquele cara apenas que acredita no sistema, entendeu? Que é um cara que ele usa o raciocínio dele igual você está usando. Parabéns, legal.
O que eu acho é que assim, ó, eu não sei onde que eu li que a melhor câmera é o olho do humano. Claro, Não existe claro. melhor câmera do que o teu olho, cara. Claro, não existe ciência maior do que a observação. Samurai, a gente só quer saber uma por coisa. Por mais que que é plano quando a gente sobe um monte, sobe com balão atmosférico, sobe com avião? Por que que é plano? Sempre plano. É só isso Então, a pergunta. por que que é plano? Olha só. Tu Para tu subiu, tu conseguir, como eu mudou te a tua falei, visão. para te conseguir ver essa curva que eu falo, que é a curva da luz, tá? A curva de tom. Por exemplo, a Terra, ela tem um tom meio azulado, certo? Tem alguma parte ali que tem os continentes ali e tal. Mas assim, ó, por exemplo, se fosse, vamos dizer que a Terra fosse só água, tá? Só água. A água, ela reflete a luz, né? Sim. Por exemplo, se a gente botasse vamos dizer assim, uma bacia e botasse luz em cima, ela ia refletir, né? Sim, sim. Ela joga a luz para cá, de volta. Correto. Então, só que numa bacia, por exemplo, uma bacia, ela é reta, então a água vai estar reta, né? A luz, ela vai bater e ela vai fazer assim, ó. Ela vai bater e vai ao contrário da onde ela veio. Se ela está inclinada, ela vai bater e vai fazer um V. Ela vai vir diagonal e vai subir diagonal. Se ela está reta, só que como a Terra, vamos dizer assim, que a Terra é redonda, tá? No modelo globo aqui. Mas a Terra plana também é redonda. Sim, é mais redonda, mas eu tô falando oval. Esférica. Isso, esférica. A luz, olha só. Você acredita nas fotos que eles mostram da NASA que é esférico? Ou você acredita que não, que é geóide? Porque mudaram, né? Que tipo, como se fosse uma laranja, né? Que ele fala. Exatamente. As primeiras fotos da Blue Marble era uma bola perfeita. Todo mundo achava que durante muito tempo foi pregado que era uma perfeita. Aí depois mudaram, disseram que não era geóide, não é mais esférica. E eles mesmos falaram e assumiram, não, as fotos da Blue Marble foram montagem, porque no espaço não tem clima, não tem a câmera, não pega, o flash não pega, não sei o quê, um monte de desculpa, e falaram que tiveram que fazer uma montagem gráfica, uma representação gráfica, está no site da NASA. Então, mas é justamente porque, é como eu falei, por exemplo, para tu ter uma foto, tu tem que lançar luz num objeto, certo? Sim, e você sabe que não existe foto de esfera, né? Então, porque tu não consegue ver os quatro lados. Exatamente, perfeito. Então, mas assim, aqui, ó, por exemplo, a luz que viaja, bate lá na Terra e volta, vamos dizer assim, uma parte da luz volta, se tu tivesse de longe vendo lá a Terra Globo lá, certo? Tu veria a direção, por exemplo, a direção que a luz bate. Se a Terra fosse plana, ela bateria e subiria. Então, cada hora que o Sol estivesse num ângulo, ela viria de um ângulo, certo? E bateria e subiria. Ao contrário. Se ela veio da direita, ela vai subir para a esquerda. Se ela veio de cima, ela vai subir. Se ela veio de cima, ela vai voltar, né? Para cima. Ela vem, bate e volta. Se ela vem de lado, ela bate e vai para lá. No globo, né? A gente não vê. Por quê? Porque, ó, a luz aqui, onde está mais perto, ela vai ser mais forte. Ali, onde está Mas que você está colocando, ela vai ser mais fraca. Você está colocando um modelo heliocêntrico no plano, uma bola gigante, entende? Uma bola, um gomo, vamos dizer assim. Não, se for uma lâmpada, não. Se for uma lâmpada, é exatamente do jeito que a gente observa aqui. Você pega o seu quarto e observa a lâmpada. Você vê se existe isso que está falando, de bater a luz, bater e voltar, não.
Não, Um sol menor e pequeno local, ele dá não que a Terra seja um espelho, não é que a Terra seja um espelho, mas alguma luz, por exemplo, tu tá lá na Lua, se a luz que batesse na Terra não viajasse de volta, tu não veria, porque tu tem que ver, para tu ver o objeto tem que ter luz em cima. Sim, mas tem então, luz. se a Terra absorvesse todo o sol que ela recebe, ela ia esquentar demais. Não sei Sim, se mas o que isso tem a ver com o formato da Terra? Só esquenta se for redondo? Se for esférico? Porque se fosse reto, olha só. Ele tá dizendo que daí ia esquentar demais. Não, ele ia absorver toda a todos luz. os raios. Ia absorver todos os então, raios. Só que acontece que a Terra plana, o Sol é pequeno, ele não ilumina a Terra inteira, é só uma parte local. O que eu quero dizer assim, ó, a luz que bate, ela voltaria muito mais forte para cima, porque ela é reta, ela é toda reta, entende? Ela voltaria muito mais forte. Sim, mas a questão de bater e voltar, isso aí não é observado nem no globo. Independe do chão, do formato do chão, cara. Isso não é observado. O sol bater e voltar. Se tu só consegue ver a Terra por causa que bate luz nela, senão tu não consegue. Não, você consegue ver que bate aqui, não que bate e volta. Aqui tá, aqui a gente... Tô falando assim, tá, ninguém sabe, né? Porque a gente não sabe se aquela foto lá que eles bateram lá da Lua é verdade. Com certeza não, porque você vê, por exemplo, quando você olha daqui a Terra da Lua, você vê que a Lua é pequena. Quando você estivesse na Lua, você teria que ver o inverso, uma Terra gigante. Então, só que você tá vendo a Terra pequenininha. Tá vendo a Terra pequenininha como se fosse da Terra vendo a Lua. Então é desproporcional, é fake, totalmente. É impossível ser real aquela foto. E outra coisa, quando você olha a Terra, você olha para cima. Logo, quando você estivesse na Lua, você tinha que olhar para baixo, cara, do horizonte para ver ela. E não para cima. Então eles fizeram tudo errado. Mas olha só. Tudo errado as proporções. Mas quando tu olha a olho nu, é uma coisa, olha só. Quando tu olha para a Lua a olho nu, tu consegue ver as crateras? Não, tu vê mais ou menos uma mancha ali, uma parte. Então, mas aquilo lá não prova nada. Por exemplo, eu falar assim para você, para saber como é o formato da Terra, você tem que olhar para a Lua. A mesma coisa que eu falar assim, para você saber como é o motor do carro, olha pro porta-mala. Não, eu tô falando de observar, por exemplo, tu tá falando como se tu estivesse na Lua olhando para a Terra. Não, é a foto que eles mostraram, né, da Blue Marble. A Terra está do tamanho da Lua. Tá, mas daí deveria de que ponto? Mas daí de que ponto que eles bateram essa foto? Não, tanto faz, porque a distância é a mesma. A distância da Terra para a Lua é a mesma da Lua para a Terra. E de volta é a mesma. Volta é a mesma distância. Então essa foto eles tiraram lá na Lua. Sim, deveria ser o horizonte inteiro da Lua Terra, entende? Gigante, porque a Terra é muito maior, cara. 40 vezes maior. Só que aí que tá, olha só. Quando o teu olho, tá? Olha só. Pensa numa coisa. Quando tu olha reto, tá? Eu tô olhando aqui, tem um quadro aqui de uma coruja, eu tô olhando pro olho dela, tá? Eu tô vendo só o olho dela, ou o meu canto do olho tá vendo aqui a televisão, o outro canto tá vendo a cama, o outro canto do olho tá vendo... Eu tô olhando lá, mas ao mesmo tempo eu tô enxergando o redor aqui, ó. Eu não tô sim, mas não muda a proporção, né, cara? Não muda a proporção nem o foco da visão. O foco do ângulo é sempre o mesmo. Eu tô falando... E a proporção tipo assim, também. Tu tá num astro. Tu tá num astro gigante. Não é uma coisa pequena. Então, olha só. O teu olhar, mesmo que com uma câmera, com um telescópio, que aumenta um pouco, o que o telescópio faz? Ele puxa aquele ponto lá que eu tô te falando, o olho da coruja lá. Ele não vai puxar o que tá em volta. Tá me entendendo? É a mesma coisa, uma foto, cara. Uma foto não dá para se basear. Não, ele puxa sim, ele vai puxar tudo que tá tá na lente. Se a lente estiver pegando as laterais, ele puxa. Se não tiver, não. Então, mas cada câmera tem uma lente. Por exemplo, uma tem quadrada, uma tem redonda, uma tem... Mas toda a lente, se der zoom, é o zoom na lente inteira, cara. Tá, olha só, tu tira uma foto do celular. Ele vai sair quadrada, a foto vai ser quadrada. Ou retângulo, sei lá.
Agora, se tu tira uma foto de uma GoPro, não é que a foto vai sair redonda, o ângulo dela vai sair redondo. Ela vai continuar quadrada. Sim, mas isso não muda a proporção, né, cara? A proporção da Terra é muito maior. Aonde é o meio, ela vai buscar mais. Aonde é o canto, ela vai buscar menos. É isso que o nosso olho faz. Tudo bem, isso aí isso não tem como discordar. É uma observação, uma experimentação que a gente faz com as câmeras. Claro, tem a distorção, mas isso não muda a proporção. A Terra vai continuar sendo maior. Muito maior. Olha só, e se por exemplo, vamos pensar uma viagem aqui. Se, por exemplo, a gente inventasse uma câmera, tá? Que ela é uma câmera grande, vamos dizer um telescópio, que fosse mais ou menos que nem um olho de abelha. Sabe como é que é o olho de abelha? Não, cara, é redondo? Não, o olho de abelha, vamos dizer assim, ó, olha só. É como se tu pegasse várias lentes de óculos, tá? Várias lentes Tá, é quase plano, né? É côncavo, você levemente côncavo. Tu pega várias lentes oval redondinhas assim, e vai colocando uma do lado da outra em formato de bola, em formato do olho, né? Então, ela é toda quadradinha, né? Isso, ela é como se ela visse a mesma imagem várias vezes, entende? Tipo assim. Tá, é como se fosse uma esfera toda quadradinha. É olho de mosca. Isso, olho de mosca, que é. Entendi, que tipo... a colmeia. A colmeia, ela é redonda e ela é toda quadriculadinha, né? É como se eu tivesse várias câmeras, cada uma apontando para um ângulo, ó. Que aqui numa bola. Sim. Bola. Uma câmera para lá, uma câmera para cá, outra 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 para cá. Qual imagem que ia sair dessa soma aí? Já pensou? É uma doideira, né? Não tem como... Teria que ter vários cérebros, né? Pra ver ao mesmo tempo. Então, mas assim, tu há de convir que seria mais ou menos um buraco negro. Por quê? Porque ela vai olhar para todos os lados ao mesmo tempo. Então no meio ali vai sumir, porque não... É uma doideira, cara. E isso aí, eu digo assim, não digo no sentido do globalismo, mas no sentido da sua, vamos dizer assim, a sua observação, fascinante, porque ela faz parte da natureza. Deus fez assim, entende? Aí eu concordo com você. É algo que não está ao nosso alcance. Por exemplo, a gente não vai entender nunca que é observar. Então, olha só, uma abelha, olha só, uma abelha, olha só, por que a natureza é tão perfeita? Ela tem, cara, o GPS de localização que nenhum ser humano tem, cara. Uma abelha. Sim. Ela sabe para onde ela vai, ela viaja quilômetros para buscar o mel e volta, e vai e volta. Sim, mas a bússola é plana, você sabe, né, cara? O GPS da bússola é plano. Não, eu sei, mas eu digo assim, mas ela é um micro, é um inseto. Sim, e ela também se baseia num plano, a abelha. Ela não sabe que está na esfera, né? Ela não leva em consideração a esfera, a abelha. Para ela, a Terra não é um globo, para ela é plano, porque é do jeito que a gente vive e observa na natureza, né? Ela tem no GPS, vamos dizer assim, ó, ela sabe de onde ela saiu, que é a colmeia, e ela sabe para onde ela tem que voltar. Sim, e a gente, por exemplo, a gente fala assim, é 2D, a Terra é 2D, mas não os objetos que nela há. Os objetos são todos 3D. Né? A Terra é 2D, não os objetos. Então a gente não nega que nós somos em 3 dimensões. Os objetos que estão na Terra são em 3 dimensões, não a Terra. A Terra é em 2, cima e baixo, né? Em 2 tu diz cima e embaixo, uma moeda. Do lado em cima e do lado embaixo. Isso, 2D, 2 dimensões. Mas nós somos em 3D. Os objetos, tudo que contém as montanhas, tudo que contém dentro da Terra em 3D. Então, porque ali, naquele objeto, seja ele qual for, contém uma energia. Tem uma energia, o metal é condutor de energia, sei lá, a madeira é isolante. Cada um tem a sua propriedade, né? Cada coisa tem a sua propriedade. Sim.
Legal. É mesmo, Deixa eu é te a fazer. mesma coisa. Fala, conclui. É a mesma coisa a natureza. Cada ser humano, cada ser vivo tem uma propriedade. Claro, claro. Cada um tem um papel. Imagina Claro. imagina se as abelhas não polinizassem. Não ia ter comida, cara. Tá Claro, entendendo? Então tem muita coisa que é mais relevante a gente pensar sei lá, em como que eu vou fazer para ajudar isso, tá ligado? Como que eu vou fazer para